Olá, sou Jorgemilma Mesquita, professora e psicopedagoga. Nosso diálogo de hoje será sobre limites. Limites, autonomia e aprendizagem na formação dos nossos filhos. Será que é fácil estabelecer, construir limites na relação, na formação dos nossos filhos, diante de um mundo que demanda a nossa retirada da dinâmica familiar para investirmos profissionalmente na área de trabalho? Será que é fácil? Seu filho, você tem conseguido conversar, dialogar com ele? Você vem apresentando paciência? Seu filho perde a paciência, não lhe ouve ou lhe enfrenta? Na hora de fazer a tarefa de casa, a lição de casa, essa criança ou esse adolescente inicia, conclui com autonomia essa tarefa ou faz a tarefa porque precisa ser lembrado? Como está esse seu filho, sua filha, criança ou adolescente hoje? Vem apresentando um comportamento agressivo? Está introspectivo? Então é sobre essas questões que nós vamos conversar nesse momento. O que é que leva uma criança a não tolerar as regras e as normas na dinâmica familiar? Estabelecer limites é fundamental na formação da criança e do adolescente. Mas afinal, o que é limite? Limite é um aplicativo verbal que funciona de forma acolhedora, reflexiva e principalmente através da paciência, da compreensão e do diálogo. Limites também é a forma, é o meio, é o caminho para ajudarmos as crianças a mudar o comportamento, a refletir sobre suas ações, do que pode, do que não pode, do que é certo e do que é errado. Mas essa criança ou esse adolescente só vai conseguir mudar o comportamento se os pais, os primeiros ensinantes por excelência, estiverem presentes, mesmo trabalhando fora de casa, todos os dias, inclusive sábado e domingo. A criança que vive um processo de desenvolvimento da sua infância, que ela consegue, de fato, ter limites, que ela consegue suportar, que ela consegue lidar com as normas e com as regras de maneira saudável, de maneira que ela entenda a necessidade de resolver aquela situação, problema que depende dela, sem dúvida, será um adulto com autonomia, será um adulto com mais maturidade e será um adulto capaz de enfrentar as situações de conflitos. Contudo, uma criança que tem grandes dificuldades de tolerar a frustração, de respeitar as regras, de respeitar os limites, uma criança que tem grande dificuldade de ouvir os pais, é preciso repensarmos como estamos agindo, como estamos presentes na formação dos filhos. Porque uma criança que não tem limite é uma criança que vai apresentar ausência de autonomia, ausência de domínio próprio, histeria, raiva sobre si, raiva sobre o outro. E além do mais, essa criança vai entrar num processo de sofrimento, de acreditar que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha. E isso mexe muito com a questão da construção do autoconceito. Quando a criança entra numa dificuldade e ela recebe estimulação, motivação de que ela é capaz de agir sozinha, que ela é capaz de resolver essa situação sozinha, a partir do momento que ela enfrenta, ela vai construindo um autoconceito sobre ela e, consequentemente, ela vai construindo componentes da sua autoestima e o componente da resiliência para poder acompanhá-la em fases posteriores. A questão é muito comum e muito sofrida. É muito comum a criança entrar numa zona de conforto quando tem a superproteção dos pais. É muito comum trabalharmos o dia todo e sermos permissíveis diante dos nossos filhos. Muitas vezes queremos compensar nossa ausência com presentes, com passeio, e isso não é legal. Isso nos coloca na questão da permissividade, nos coloca até na questão de acharmos que estamos no caminho certo, mas isso confunde, de certa forma, como construir uma relação saudável com nossos filhos. Então, é necessário, sim, estabelecer limite, é necessário, sim, construir uma relação de limite.
Contudo, senhores pais, é necessário termos paciência. É necessário termos disponibilidade de estarmos a sós com nossos filhos, de estarmos disponíveis para ouvir a sua necessidade, para alcançar a sua dor. Porque muitas vezes uma criança que não tem limite, uma criança que grita com os pais, uma criança que não consegue fazer nada sozinha, é possível sim que essa criança tenha sido muito protegida e ela entrou numa zona de conforto que para ela funcionar o outro precisa estar sempre perto dela. E isso mexe justamente, oscila a questão da sua capacidade interior, a sua capacidade psíquica e emocional. Contudo, outra questão que nós podemos pontuar. A criança sem limite, ela ainda no processo de sofrimento e de ilusão de achar que tudo pode. Ela se empodera, que ela é o líder da situação. E se ela não tem limites em casa, se ela não respeita as regras, se ela não se frustra, esse tipo de comportamento também vai entrar em cena em outros ambientes institucionais, como a escola. Então, a família é a instituição que educa. As regras de disciplina, de planejamento, de organização, de autonomia, de respeito ao outro, esses componentes nascem primeiramente na família. A família é o espaço que educa. A escola é o espaço que vai trabalhar com a questão da educação, mas no sentido da proliferação do conhecimento. É na escola onde os conhecimentos, onde a questão da multidisciplinaridade dos conhecimentos vai se materializar. Então essa criança ela precisa chegar com a habilidade de saber ouvir o outro, a habilidade de saber esperar. Então, se algumas regras não foram construídas na educação infantil, essa criança terá grandes dificuldades de aceitar normas externas à sua família. E outra questão, existem alguns adolescentes que ainda é comum não ter autonomia de fazer a lição de casa, ainda esperam os pais, eles ficam muito inseguros para resolver suas situações de conflitos. Porém, segue a questão, o que faltou a esse adolescente na sua primeira infância? Os pais estavam presentes? Poderiam até estar presentes, mas muitas vezes a disponibilidade de ouvir, a disponibilidade de fazer com o filho, a disponibilidade de estar naquele momento a sós, muitas vezes não foi construído com tanto refinamento. Então, é importante nesse momento pararmos, e pensarmos o seguinte, se esse adolescente ainda não tem autonomia do fazer sozinho, não se preocupe. Não existe nada que não possa ser reelaborado. A questão do limite é a oportunidade que nós damos para nossos filhos, criança e adolescente, de reelaborar a mudança de comportamento. Mas essa mudança de comportamento, ela só vai ser reelaborada se essa criança ou esse adolescente tiver a chance de estar com seus pais ou de estar com os adultos naquele momento que estão responsáveis por ele. Porém, como nós colocamos, o limite é um aplicativo verbal. Mas esse aplicativo verbal, ele se renova, ele se materializa através do diálogo, da paciência e da compreensão. E principalmente de nós, pais, também pararmos para pensar. Se falta limite a nossos filhos no que se refere à organização de tempo, à organização da responsabilidade, é possível sim que esteja faltando limites a nós mesmos. Somos pais, por excelência, somos os primeiros educadores e devemos ficar atentos aos detalhes do desenvolvimento dos nossos filhos. Nossos filhos não podem crescer com empoderamento que pode e que vai conseguir tudo de maneira fácil. A frustração, a tolerância é que vai fazer com que essa criança se desequilibre e se reequilibre do ponto de vista emocional. Então, o limite ajuda sim no desenvolvimento da organização, da dinâmica dessa criança e desse adolescente. E principalmente, estabelecer limite, construir limite na formação da criança e do adolescente ajudará
a esse ser humano ter o componente estruturado da inteligência emocional. Limite, autonomia e aprendizagem será o resultado de nós estabelecermos com compreensão e paciência e a disponibilidade de ouvirmos o que de fato nossos filhos estão precisando. Contudo, estabelecer limites provoca de fato a contribuição da formação da inteligência emocional dessa criança e desse adolescente. Crianças com limite, criança que respeita regras, construirá um autoconceito sobre si, uma autoestima e terá mais condições emocionais de enfrentar a si mesmo, enfrentar o outro e o mundo que a espera. Um abraço, professora Jorgemima Mesquita. Até o próximo encontro.